Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada poderemos alcançar. Tudo depende dEle. Para que nós possamos alcançar algo, para que nós possamos almejar algo para nossas vidas, nós temos que estar dentro de um propósito, de um plano de Deus. É o que nós vamos falar nesta noite. De estarmos dentro do plano de Deus. Não tem como nós conseguirmos avançar em nossas vidas se nós não estivermos dentro desse plano, dentro desse contexto. Mas para isso nós temos que andar por etapas, avançar conforme a vontade e o desejo dele. Todos que tentaram avançar sem força, sem que ele quisesse ou sem que ele preparasse, não conseguiram chegar. O povo pereceu por 40 anos no deserto porque não conseguiu entender que o objetivo era ficar dentro do plano de Deus, cumprindo os seus propósitos. Eles murmuraram, eles falaram, eles reclamaram, não souberam guardar aquilo que Deus tinha para eles e preparou para eles. Só a nova geração, a geração pós eles que conseguiu adentrar. Mas para isso eles também tiveram que passar pelo processo. Para isso eles tiveram que ser circuncidados para assim poder herdar aquela terra. Então, para que nós possamos herdar aquilo que nós temos para herdar de Deus, nós temos que entrar nos planos de Deus. Mas entrar e permanecer nesse plano. Cumprir com os propósitos. Para que assim nós possamos herdar aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias então, em Romanos 8. Para nós entendermos um pouquinho mais disso aí. Aleluia. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Romanos 8, 28 fala: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro, temos que estar dentro dos planos de Deus e de seu propósito. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que sofremos, toda ferida, todo preço pago, já tinha um propósito de nos preparar para aquilo que nós temos que vamos receber de Deus. Então tudo isso, todo esse processo é uma preparação. É um propósito de Deus para nossas vidas, para nos colocar dentro desse plano dele. Não tem como nós adentrarmos dentro dos planos de Deus se nós não estivermos preparados. Pois isso, de vez de nos aproximar, pode nos afastar mais ainda. Porque estar dentro do plano de Deus é herdar
herdar um reino. E para você herdar um reino, vocês têm que estar muito bem preparados. Reinar algo tem que nos leva a ter um conhecimento muito grande. Nos remete a ter um conhecimento de algo que nós não estamos preparados para reinar. E entrar e habitar dentro desse reino e adentrar dentro desse plano é algo que nós temos que estar muito bem alicerçados, com a nossa mente e o nosso coração muito bem preparados, principalmente a nossa mente, pois ela é a que é mais atacada. No nosso dia a dia nós somos atacados em nossa mente para nos tirar fora desse propósito, para que nós não conseguimos assim adentrar nos planos de Deus. Nenhuma pessoa santa ou que foi separada, preparada para Deus não passou por isso. Todos tiveram que passar por estes propósitos, por essas etapas de sofrimento, para que entendesse que entrar e habitar num reino não é algo que você simplesmente faça ou aconteça. É algo que nós temos que ter, é algo que nós vamos conquistar. E as conquistas não são fáceis. Conquistar isso no reino de Deus não é fácil. As conquistas, aquilo que nós temos que conquistar para o reino de Deus é algo que nos arremete a muito sofrimento, muita carga. E nós temos que entender isso. É necessário nós passarmos por essa etapa. Todo bom soldado ele é forjado à base de dor e sofrimento. Quem serviu aqui vai entender isso. Não tem como um soldado ir para a guerra muito bem preparado se ele não passar por essas etapas de sofrimento, de preparação. A mente tem que ser muito bem preparada, o coração, a alma, ela tem que estar muito bem preparada e alicerçada para que ele possa vencer as batalhas. E isso igualmente acontece conosco. Nós temos que estar muito bem alicerçados e preparados para nós podermos vencer as batalhas. E principalmente, estarmos dentro desse propósito. Entrar no plano de Deus, nós temos que entender que é buscar a nossa salvação. Os planos de Deus nada mais é do que nos arremeter à salvação, a nos levar com Ele. Por isso que é tão complicado. Por isso que é difícil as etapas para nós alcançarmos. A salvação ela não vai vir se nós andarmos ou vivemos uma vida simples, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, ela tem que ser vivida debaixo de um propósito, regras. E as regras, elas estão aqui. Isso que nós estamos fazendo dessa leitura, desse propósito de leitura do Provérbios, ela foi algo muito bacana, porque vai nos fazer entender as regras. Se nós não entendemos elas, nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas. E assim não vamos estar dentro do propósito, e tampouco dentro do plano. E o desejo do coração do Pai é que nós adentramos dentro desse plano. Ele nos quer junto dele. O propósito é a razão de existir, é aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo como nós a vivemos. Uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Então, se a nossa vida ela não tiver um propósito em Deus, ela não tem um sentido. E se ela não tiver um sentido, nós vamos estar fora do plano. Por isso que tudo tem regras, tudo tem etapas. Então a nossa vida ela tem que ser algo vivida intensivamente com Deus, para Ele. É algo que nós temos que buscar todos os dias. A presença do Pai. Nós temos falado aqui incessantemente em busca, em conhecimento, em profundidade, relacionamento, intimidade,
Tudo isso tem, acho que já mais de um mês, está sendo ministrado, e isso nós temos que colocar dentro de nós e levarmos isso a muito sério, porque senão nós não vamos conseguir adentrar esse plano. Nós temos que entender isso. Nós temos que levar a sério isso. A intimidade com o Pai, ela é necessária. Não tem como nós conseguirmos ter um falar, um revelar de Deus para nossas vidas, se nós não tivermos um momento de intimidade com Ele e uma vida de intimidade com Ele, de relacionamento, um relacionamento íntimo e sincero e verdadeiro. Essa é toda a questão. Tudo isso que tem sido ministrado é para isso, para que nós entendamos que se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro, fiel com Deus, nós não vamos estar dentro do plano de Deus. Moisés, ele brigou, lutou para tirar aquele povo. O povo vai para o deserto, fica lá 40 anos lá penegando. Por quê? Porque não entendeu isso, não tinha relacionamento, não viveram uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, para entender que era necessário, senão não entravam nos planos de Deus, que era de herdar a terra. O plano de Deus não era ali, não era simplesmente herdar uma terra natural, esse natural, eu já tenho falado isso para vocês. Não é herdar uma terra natural, é herdar uma terra no sobrenatural de Deus. Pois a nossa vida tem que ser vivida dentro dos planos sobrenatural de Deus. Nós temos que entender isso. É profundidade. Evangelho é profundidade. E é necessário que nós entendamos isso. Senão nós não vamos adentrar esse plano. Relacionamento é isso. É entender isso. Entender aquilo que Deus verdadeiramente quer falar dentro de nós. E isso nos remete a muitas das vezes a momentos tristes, porque vai nos expor, vai nos levar para fora, vai trazer algo, trazer as feridas, trazer os machucados. Esse processo de cura é necessário. Nenhuma alma ferida e machucada vai conseguir adentrar. Ela tem que estar limpa, purificada, santificada, pois a palavra diz: seja santo como eu fui santo. Então não tem outra maneira, a não ser que nós buscamos esse relacionamento íntimo com Deus e verdadeiro, para sermos santos, como Ele foi santo. Capítulo 29 fala aqui: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também o predestinou a serem semelhante à imagem do seu Filho. Então Ele já nos conhecia antes do sacrifício do Filho. Antes disso Ele já nos conhecia. O sacrifício foi necessário para que novamente Ele nos resgatasse e nos colocasse no propósito, para que nós possamos assim entrar nos planos. Dentro do propósito de Deus nós já estamos. Agora o que nos cabe é entrar dentro do plano de Deus, que é o plano de salvação. Isso nós temos que buscar. Só vamos conseguir buscar isso a partir do momento que nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus e entendemos que nós temos que viver o Evangelho, habitar dentro desse Evangelho, habitar dentro da palavra, viver isso. Senão nós não vamos conseguir vencer. Ah, mas eu estou tentando, mas é difícil. E é difícil. É verdade. É difícil. Se não fosse tão difícil, o povo não tinha perecido 40 anos no deserto. Se não fosse tão difícil entender como Deus age, como Ele trabalha, o povo não teria perecido. Eles teriam conseguido vencer de uma maneira mais fácil. Mas o problema de você vencer muito fácil é que você não dá valor. E as coisas de Deus, quando nós buscamos de uma maneira qualquer, muito fácil, e vivemos ela numa facilidade, isso nós não damos valor e também não levamos adiante.
Por isso que viver o Evangelho é viver através de dificuldades, de dores. Por quê? Porque nós começamos a dar valor a isso, valor ao amor do Pai, e começamos a entender o quanto Ele nos ama. E é engraçado, mas é natural nosso entender que de entender do amor após somente ao sofrimento. Nós passamos por privações e sofrimentos e dores, e daí nós entendemos do amor. Quando Deus vem e nos abraça e nos conforta, nós entendemos quanto Ele me ama. E por que nós não entendemos esse amor antes de passar por esse sofrimento? Não seria mais fácil? Seria mais fácil. E por que não entendemos isso? Porque nós não temos um relacionamento ainda verdadeiro. Eu já falei aqui, nós não temos um relacionamento verdadeiro nem conosco mesmo. E esse é o grande problema. Nós temos que liberar as nossas mentes a esse entendimento, abrir a nossa mente e o nosso coração a esse entendimento, a esse falar de Deus. Porque o falar dele é um falar suave, gostoso, é algo que nos deixa muito tranquilo. E enquanto nós não temos essa tranquilidade, é porque ainda não estamos ouvindo verdadeiramente o falar de Deus, por falta de um relacionamento verdadeiro. E serem semelhantes a seu filho, e a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Primogênito, primeiro, ele tem que ser o primeiro entre muitos irmãos. É ele que nós temos que buscar, é ele que nós temos que nos aconselhar, é ele que nós temos. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ele é o nosso irmão mais velho, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos respeitar, a quem nós devemos amar, a nos relacionar, a nos aconselhar. É Ele. E aí nós tá lá a perguntinha, com quem que nós estamos nos aconselhando e nos relacionando? Porque se nós ainda não vencemos aquilo que nós temos que vencer, é porque nós não estamos tendo um relacionamento com Ele. Ainda não estamos nos relacionando e nos aconselhando com o Pai. E tampouco com o nosso irmão mais velho. Por isso que nós ainda não conseguimos adentrar aos planos de Deus. Ainda permanecemos no propósito. E essa permanência dentro desse propósito, ela não pode ser eterna. A eternidade é o plano. É isso que nós temos que entender. Nós falamos de propósito e vamos viver um propósito e vamos... Mas propósito é um propósito, ele é momentâneo. O plano é eterno. Por isso que nós temos que viver um propósito buscando adentrar ao plano de Deus, a uma vida eterna com Deus. Não simplesmente estaquear nesse propósito. Não é isso. A intenção não é essa. A intenção do propósito não é esse. A intenção do propósito é busca. Adentre ao propósito de Deus e busca Ele com intensidade, para que assim você possa adentrar aos planos de Deus. Por isso que é necessário estarmos bem dentro desse propósito, para podermos conhecer. O propósito é uma ascensão profunda de direção e significado em tudo o que fazemos. É a resposta para uma pergunta: por que estou aqui? Por que estamos aqui? Qual é a nossa intenção de estarmos aqui? É sentarmos aqui e ouvir o irmão falar, o apóstolo falar, o irmão a me tocar? É esse? É só isso? É por isso que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui porque alguém nos resgatou, alguém nos trouxe, alguém nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque alguém pagou um preço no madeiro da cruz, com morte de cruz, derramou um sangue. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Ele nos quer. Por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos colocou dentro de um propósito, para que nós possamos alcançar o plano, a salvação. É esse o sentido de nós estarmos aqui. É isso que nós temos que entender. Se estamos aqui porque Ele nos colocou dentro desse propósito, para termos um relacionamento íntimo com Ele e verdadeiro. De dentro de nós tem que sairmos verdade para Deus. Nós temos que viver essa verdade. Não é termos uma vida aqui e uma vida lá fora. A nossa vida aqui é a nossa vida lá fora. Nós não temos que ser diferente disso. Nós temos que ser um só. É um só corpo. É uma só mente. É um só querer. É um só mover. Não existe dois quereres e dois moveres. Deus, Ele é Deus. Ele é único. Ele é onipresente. Então Ele está aqui e está lá fora. Então se nós sairmos daqui e levarmos outra vida lá fora, Ele vai olhar, vai ver, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero a vida lá de dentro, aqui fora. Ele está lá fora nos observando também. Ele não interfere? Não, Ele não interfere. Ele não é um Deus invasivo. Ele deixa você. Ele te dá o livre-arbítrio. Mas não é isso que arde no coração dele. No coração dele arde que você esteja vivendo esse propósito para adentrar o plano. Então, ter um propósito com Deus significa tratar com o Senhor diariamente, tornando familiar essa relação de amizade. Então, o propósito com Deus significa tratar com o Senhor diariamente, tornando isso familiar. Tornar familiar é sentar-se à mesa, é se relacionar, é ter uma família. Uma família, ela tem relacionamentos. Ela tem momentos de convivência, de falar, de se impor, de contar, de expressar as suas dificuldades. Falar, eu estou com dificuldade, eu preciso de ajuda. Isso é um relacionamento familiar com Deus. Nós somos família, nós somos filhos. E como filhos nós temos que ter esse relacionamento com o Pai. De chamar Ele e dizer, Pai, eu estou com dificuldade, Pai, eu estou com problemas, me ajude. É com Ele. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ter esse relacionamento familiar com Ele. E relacionamento familiar é íntimo. É intimidade, é profundidade, é busca. É verdade. Nós temos que começar a botar isso dentro de nossas mentes. Não viva somente uma vida só de propósito. Entenda. Se relacione para que você adentre ao plano de Deus. Para que você possa conquistar a sua salvação. O segredo do Senhor é para que os teme, e Ele te fará saber o seu conserto. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é necessário ter um relacionamento profundo. Não tem como você conhecer o coração do Pai se você não tiver um relacionamento profundo, verdadeiro com Ele. É verdadeiramente ter essa vida diária com Ele, esse relacionamento diário com Ele. Entender que você é uma família. Entender que Ele é seu Pai.
Entender que nós temos que assentar à mesa com Ele e nos relacionarmos. Ouvir a voz de Deus. É necessário que nós entendamos isso. É necessário que nós venhamos trazer para dentro de nossas vidas essas verdades. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. O falar de Deus, ele pode ser suave, mas o falar de Deus, ele é suave, mas correto. Ele não vai simplesmente falar qualquer coisa para te agradar, não. Ele vai trazer correção. Ele vai falar as verdades. E você tem que viver essas verdades. Nós temos que viver essa verdade. Nós temos que trazer isso para dentro de nós. Se nós verdadeiramente queremos ser curados e sarados, nós temos que começar a olhar para dentro de nós e expor tudo aquilo que está preso, arrancar para fora, liberar as nossas mentes a esse entendimento, a esse relacionamento, a esse falar de Deus. Se verdadeiramente nós queremos adentrar aos planos de Deus, aos planos de salvação do Pai para nossas vidas, nós temos que entender isso. Nós temos que abrir as nossas mentes e nossos corações e começarmos a ouvir as verdades e viver a verdade. Não tem outra maneira. Não tem como nós fazemos de outra maneira. Só tem esse caminho. O caminho é um só. Não é pela porta mais larga. O caminho é estreito. Mas o caminho estreito é o caminho correto. É o caminho verdadeiro. É o caminho que vai te levar para dentro do plano de Deus. E assim você vai conquistar a sua vida eterna. Assim você vai passar a fazer parte da geração que herdou a terra. Mas para isso você tem que ser circuncidado. Para isso você vai ter que passar pelas dores, os sofrimentos, as dificuldades, para que você possa ser forjado, para que a sua mente possa ser aberta, para que o seu coração possa ser aberto, forjado com amor e com graça. Não tem de outra maneira. Amém? Não quero estender muito não, amados. Preciso fazer algo. Pode apagar a luz. Queria que você ficasse de pé.